Olá pessoal, eu sou Thiago Lar, editor-chefe do portal de notícias do mercado financeiro vainvestir.com.br. Estou, mais uma vez um programa aqui sobre o De Frente com Gestor e tem uma figura que é ímpar aqui do mercado financeiro, parceiro nosso já há muito tempo, já de longa data, Felipe Hirai, sócio fundador, gestor da Dália Capital, gestora de recursos. Tenho o prazer aqui de bater um papo com o Felipe, ele mostrar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho da Dália, de alguns fundamentos dele, como é que eles estão enxergando aí no mercado, as cartas e algumas dicas também do gestor. Obrigado, Felipe, pela presença. Obrigado, Thiago, pelo convite, prazer estar aqui com você. Felipe, o seguinte, eu gostaria que nesse primeiro toque aí de bola, você contasse um pouquinho para a gente a história da Dália Capital. Ok, vamos lá. A gente fundou a Dália no final de 2017, começo de 2018, aí com uma junção, de uma equipe que trabalhava junto há bastante tempo. A maior parte dos sócios fundadores da Dália vieram do time de análise do Bank of America Merrill Lynch, onde a gente ficou lá na média durante 15 anos, e a gente se juntou com o José Rocha, que era nosso cliente e já trabalhava com gestão de fundos. E aí dessa fusão, desses dois times, a gente montou a Dália aí no final de 2017, começo de 2018. Uma coisa que é bastante peculiar, Thiago, é que esse é o momento que a gente começou, o que aconteceu de lá para cá, porque o mês que a gente começou o fundo Dália Total Return, nosso primeiro fundo, foi exatamente o mês da greve dos caminhoneiros. Uhum. E aí logo 6 meses depois teve a eleição, facada no presidente e tudo mais. E aí quando a gente achava que as coisas estavam mais tranquilas, que o negócio ia ficar mais calmo ali em 2020, veio a pandemia. Então, apesar de a gente estar operando aí faz mais ou menos 3, 4 anos, a gente já passou por um bocado de coisas aí nesse mercado. Quando a gente fala de mercado, Felipe, a gente sabe que por mais que a equipe tem experiência, vocês já estão no mercado já de longa data, e aí passar por esses picos do mercado, a gente sabe que é cíclico, mas no Brasil sempre vem sempre é mais exagerado as coisas, parece. Então, por exemplo, esses últimos meses aí, também o mercado tem dado uma certa panicada. Ontem, a gente está gravando na quinta-feira, ontem na quarta o Ibovespa fechou 102 mil pontos, por alguns sinais ali, alguns ruídos políticos, tem questão da PEC dos precatórios, a questão da inflação também foi um dos motivos. Bom, mas de qualquer maneira, a gente conhece a casa, a Dália Capital. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também para a gente, Felipe, dos fundos de ações que são ofertados pela Dália, Comenta pra gente um pouquinho desses fundos. Tá bom, vamos lá. A gente, na verdade, tem 3 famílias de fundos que a gente segue mais ou menos no mesmo princípio. Nosso princípio fundamental é combinar uma análise do cenário macroeconômico global com o cenário micro específico dos ativos que a gente coloca dentro dessa carteira. É dentro desse bate-bola ou a partir desse bate-bola que a gente compõe as carteiras dos fundos da Dália. Então, nosso primeiro fundo, Dália Total Return, ele é um fundo multimercado focado em ações no Brasil. O que isso significa, Thiago? É que ele tem um coração, uma parte principal desse fundo, que é uma carteira de ações de empresas que a gente gosta, focando muito no longo prazo, só que como a gente entende, como você colocou, que o Brasil ele tem uma volatilidade muito grande, a gente coloca uma série de outras operações em volta dessa carteira com o intuito principal de proteger. Então a gente coloca operações de renda fixa, moeda, juros, commodities, bolsa no exterior, para que a gente consiga compor aí um portfólio bacana. A gente tem um outro fundo que chama Dália Ações, que aí a gente pega basicamente a carteira de ações no Brasil desse Dália Total Return e coloca ele num fundo puro exclusivo de ações. Então o objetivo desse fundo aqui é acompanhar o mercado de ações através dessas ações que a gente seleciona. Ações brasileiras? Ações brasileiras. E a gente tem um terceiro fundo, que é o Dália Global, que a gente pega a parcela de risco ao exterior que a gente tem no todo Dália Total Return e coloca como essa parte sendo o risco principal do fundo, apesar de ainda ter um pedacinho de alocação no Brasil. Mas o Dália Global é o nosso veículo que a gente tem uma exposição maior ao exterior. Como é que eu vou puxar um pouquinho para o Dália Ações, nossas ações brasileiras? Como é que vocês estão observando o mercado nacional hoje, Como é que está a composição do portfólio de vocês? O que está entrando? Alguma coisa que vocês tiraram algum case
ali algum ativo da carteira? Por quê? Sim, vamos lá. Então, a carteira do Dália Ações, a gente tenta focar muito em questões, em visões de médio e longo prazo. A gente tenta fugir um pouco dessa história do ruído do dia a dia. Então, a gente tem teses que são, por exemplo, da história de tecnologia, que aumento de tecnologia aqui no Brasil, seja através de varejo, através do sistema financeiro. A gente tem teses por exemplo, de energia elétrica, que são teses que se beneficiam de energias mais limpas, de um processo de transformação de energia. E a gente também gosta de um componente da carteira que são empresas que têm uma exposição global. Então, eu diria que esses são os 3 grandes pilares que a gente tem dentro da carteira do Dália Ações. Um componente que a gente veio reduzindo ao longo praticamente desse ano inteiro, e a gente tem hoje uma exposição relativamente pequena, é a parte de commodities, principalmente aquelas commodities que são mais relacionadas à China, né? E minério de ferro e aço. E aí, por que a gente fez isso daí? Desde o final do ano passado... Teve até a queda, né? Agora, recente, petróleo com minério, né? Isso, exatamente. Então, o que aconteceu foi que desde o final do ano passado a gente começou a achar estranho que a China não estava estimulando a economia da forma como que ela historicamente vinha fazendo. E mais recentemente houve essa mudança de retórica do governo chinês falando que o foco do crescimento econômico ele tem que ser para a prosperidade comum e não um simples crescimento econômico. E além disso, né, uma das falas do Xi Jinping, o secretário-geral do Partido Comunista, é que casa ela não deve servir para especular, mas sim para as pessoas morarem. Quando você muda um pouco essa dinâmica, o mercado imobiliário chinês, que ele representa mais ou menos 25% da demanda global de aço, ele começa a desacelerar. Isso tem impacto muito negativo para preço. A gente tem falado muito para os clientes aqui da Valor, né, que parece que aquele clichê do mercado financeiro, diversificação, hoje se tornou mais do que fundamental. E olhar para fora, muitas vezes, acaba sendo uma vitrine, porque existem mercados muito mais sólidos, né, consolidados. O mercado americano, por exemplo, é um deles. Então, às vezes, muitos clientes procuram alguns fundos, por exemplo, para tentar, via a equipe de gestores, por exemplo, da Dália, ver oportunidades no cenário estrangeiro. Quando você falou do global, e falou que está bastante exposto ao global, como é que funciona um pouco mais esse fundo? Como é que está constituído esse fundo? Esse fundo ele tem o coração da carteira do fundo do Dália Global, é uma carteira de ações também, em diferentes regiões do mundo, principalmente nos Estados Unidos, alguma coisa na Europa, um pouco na Ásia. Mas essa também é o coração da carteira do Dália Global. Investir em ações é um negócio que também tem risco, não é só no Brasil que isso acontece. Então, a gente também coloca uma série de outras operações para tentar proteger essa carteira global e também com uma forma de diversificar um pouco de risco, né? Então, a gente também opera moedas, opera commodities, tem ouro dentro da carteira, tem títulos públicos. Então, a gente faz aí uma combinação de diferentes ativos para a gente conseguir compor uma carteira bacana aí, que no médio e longo prazo dê um retorno bem razoável. Felipe, um ponto interessante da gestora Dália são as cartas, né? As cartas dos gestores feitas por vocês, e isso corre muito entre os assessores, né? A gente envia muito para os clientes também, é uma excelente fonte de conteúdos, né? E aí eu peguei um pouquinho, né, da última carta, a carta desse mês, e o título dela é O Custo que Não Vemos. Por que eu estou falando isso? Porque teve agora a COP a 2026, né? Essa COP ela trabalha de temas muito voltados para a questão do carbono, né? A despoluição, digamos, ou a regeneração do bioma global, para as empresas tentando compreender cada vez mais a postura ESG, né? Eu trouxe uma frase aqui, né? Rupturas em cadeias de suprimento, preços mais altos de petróleo e outras commodities e um dólar mais forte são sempre apontados como os principais fatores da alta dos preços. Há, contudo, a gente tem visto isso, né, atualmente, há, contudo, um outro custo que não vemos, refletido nos preços dos produtos que consumimos. Gostaria que você falasse que custo é esse. Vamos lá, nessa carta a gente estava querendo chamar a atenção para essa coisa do aumento dos custos dos diferentes produtos. Especificamente aqui a gente está falando dos preços do carbono. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas basicamente quando você pensa que qualquer produto que a gente consome, ou a maior parte dos produtos que a gente consome, eles emitem carbono no seu processo de produção, e esse é um preço que a gente não paga. Por exemplo, se a gente aplicasse esse custo na gasolina, a gasolina teria que subir mais ou menos R$1.
Então ela já está aí R$7, R$8 nos postos, você teria um aumento ainda de mais outro real por conta disso. Na carne que a gente consome também, o aumento de preço seria da ordem de 20% ou 30%, dependendo do nível de preço de carbono. Então, acho que o que chama a nossa atenção é que existe esse custo, que hoje ninguém fala, mas talvez, trazendo um pouco mais para o contexto atual, um dos grandes impactos dessa história da transição energética, a gente saindo de uma energia que é mais focada em combustíveis fósseis, tipo petróleo, carvão, gás natural, para energias renováveis, ele tem um custo também. Qual que é esse custo? É que os investimentos em combustíveis fósseis, eles estão caindo. Hoje os investimentos das grandes produtoras de petróleo é menos da metade do que era 5 anos atrás. Qual que é o problema disso? A oferta de petróleo, a produção de petróleo cai. O que acontece com o preço? O preço sobe. Então você também tem impactos indiretos dessa transição, que é um custo que, apesar de a gente ver, a gente não consegue explicar muito bem. A gente acha que isso também tem tido impacto muito grande da inflação de preços no mundo todo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Isso tem impactado bastante as economias. Bom, trouxemos o Felipe para falar um pouco da Dália, trazer um pouco dos fundos e essa carta mensal que eles realizam. Felipe, agora a dica chegou ao fim do nosso bate-papo aqui. Eu gostaria que você trouxesse para a gente, como se fosse um bate-bola rápido, uma ação e um livro, dica para os clientes. Uma ação e um livro? Bom, falando dos nossos fundos, uma das maiores posições que a gente tem é uma empresa que chama TOTVS. É uma empresa que originalmente é uma prestadora de serviços de softwares de gestão, que ela tem se transformado bastante para se transformar num ecossistema de soluções para os clientes, oferecendo aí desde serviços financeiros, uma facilidade para conectar serviços de e-commerce e por aí vai. É uma empresa que tem crescido bastante ao longo dos últimos anos e a gente ainda acha que tem um potencial muito grande de crescimento aí pela frente. E agora o livro. Um livro, eu acho que um livro que a gente recorrentemente tem trazido nas nossas discussões um livro que chama Psicologia do Dinheiro, de um sujeito que se chama Morgan Housel. E a gente leu esse livro faz quase um ano atrás, mas é sempre bom a gente lembrar das coisas que ele fala. Eu diria que tem 3 coisas importantes aqui, Thiago, do livro dele, 3 ensinamentos que eu acho que são bacanas. O primeiro deles é a questão do tempo. Warren Buffett, com 65 anos de idade, tinha $3 bilhões de dinheiro, era a fortuna dele. Hoje essa fortuna dele é mais de 100. Então se você parar para pensar que ele conseguiu acumular mais de quase 97% da fortuna dele depois de 65 anos de idade, é uma coisa maluca. E aí no livro ele fala uma coisa que é muito curiosa, que o segredo do Warren Buffett não é a capacidade dele de escolher bons investimentos. Isso é uma qualidade, não é um segredo. O segredo dele é o tempo. Até o próprio Warren Buffett fala, né, que ninguém replica o que ele faz porque ninguém quer ficar rico devagar. Todo mundo quer ficar rico rápido. Então, o primeiro ensinamento é o tempo. O segundo ponto que a gente acha super interessante é a história dos vieses. Então, todo mundo tem um viés na hora de investir. Talvez o grande viés do investidor brasileiro seja a história da taxa de juros. Todo mundo quer ter um juro fixo de 1% ao ano. E na hora que aparece essa oportunidade, como está acontecendo agora, todo mundo vai e pula em cima disso. Não estou falando que não é um bom momento para fazer, mas é que não é a única opção. Tem outras opções, como a gente estava falando, de investir fora do Brasil, que são tão interessantes quanto ou mais interessantes que deixar o dinheiro investido em reais. E a terceira coisa é a história do otimismo. Porque os pessimistas, eles parecem mais inteligentes, eles têm ideias mais diferentes, sendo que os otimistas normalmente são mais vistos como sendo ingênuos, que são sempre aquelas pessoas que acham que tudo vai dar certo. Mas ao longo do tempo, a gente percebe que são os otimistas que ganham dinheiro. E aí ele fala uma coisa que é muito interessante, a gente aplica para o nosso dia a dia. Na Dália, a gente é otimista com o futuro. Mas a gente é muito preocupado com o presente ou com os riscos que podem evitar com que a gente chegue lá. Então, acho que esse é um conceito que também é super bacana desse livro. Felipe, prazeraço ter você aqui de novo, mais uma vez. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Valeu. Valeu, obrigado. Até, pessoal.